Pessoal, bate-papo, né? Participação livre. Vamos fazer aqui um bem bolado, uma terapia de grupo. Quem quiser fazer os seus comentários, quem quiser fazer a sua pergunta. O tema é muito interessante. Eu já estudo isso há alguns anos, metafísica ou espiritualidade, né? Eu coloquei espiritualidade, eu me sinto bastante à vontade dentro do congresso de psicanálise, ou de regressão, ou de hipnose, porque a grande maioria das pessoas tem essa visão, essa pegada espiritualista, como eu. Pelo menos eu imagino que tem, pelo menos as pessoas que eu conheço, normalmente elas têm essa questão bem resolvida, né? Eu não vim falar de religião, até porque eu não tenho nenhuma. Eu me classifico como espiritualista, universalista, né? Para as pessoas mais simples, quando me perguntam, eu falo, eu sou espírita. E aí pronto, a pessoa entende, né? Porque explicar o que é espiritualista, universalista é meio esquisito, né? Então, eu vou falar um pouquinho, alma dos animais. Será que animal tem alma? Quem acha que sim, quem acha que não? Legal. Vamos falar um pouquinho. Eles se identificam com a gente? Conceito de Freud, 1921, identificação. Assim como o pai, assim como o filho, os filhos, a filha se identifica com o pai ou com a mãe, os animais que estão colocados no lugar de filhos, eles também se identificam com a gente. E identificar, se você for no dicionário, é copiar. Então a gente se identifica e copia a pessoa, mas a gente se identifica com quem a gente ama, com quem a gente gosta. São laços de amor. E amor dos animais não falta em relação a nós. Eles têm um amor incondicional, eles amam sem condições. O que a gente não sabe amar ainda, né? A gente está aqui começando, né? Nesse aspecto, eles são muito mais evoluídos que a gente. Obrigado, viu? Então, eles amam sem condições. A gente não consegue fazer isso, lógico. Fala um pouquinho, por que não devemos humanizá-los? Esse é um recado da espiritualidade. É óbvio que quando eu vim aqui, estava preparando uma palestra, eu consultei os consultores, que são espíritos zoófilos. Eu vou explicar depois o que são esses espíritos. E eles pediram para que eu passasse esse conceito da humanização, que é uma das coisas que eu mais falo, inclusive para os meus clientes. Aliás, está aí o grande problema no consultório, é a questão da humanização. É a pessoa colocar o cachorro, o gato no lugar de alguém, normalmente do filho, né? Humanizar é você dar características humanas a quem não é humano, né? Então, um cachorro, você achar que ele deve pintar a unha, que ele deve alisar o pelo, né? Que ele tem que ir para o spa, que ele tem que ter festa de casamento, tem que ter motel de cachorro, tem que ter não sei o quê. Essas loucuras, né? Que com certeza vocês, psicanalistas, todos, terapeutas, estão acostumados a trabalhar, né? A visão sistêmica, vamos falar um pouquinho dessa nova visão, século XXI, visão sistêmica. Não é uma visão do futuro, é uma visão do presente, né? Nós vamos citar alguns exemplos, vai ser fácil de entender. E agora eu estou com um projeto de constelações familiares, né? Eu estou em formação como facilitador de constelação familiar, onde a gente coloca o cachorro, aliás, a gente coloca um representante, porque você pode fazer constelação com cavalos, já existe isso. Tem uma terapeuta em Socorro que faz muito bem, uma coisa impressionante de ver, a Silvia Rossi, mas não é o meu estudo. O meu estudo é pegar personagens humanos, pessoas, e colocar no lugar dos animais que estão sendo tratados, que eu preciso entender o que está acontecendo do ponto de vista mental e emocional. Porque, não sei se vocês sabem, os animais, eles falam, mas a gente não entende. Então, fica difícil para o médico, para o veterinário, entender o que ele está sentindo. Especialmente eu que trabalho com a minha área, a minha formação é voltada para o sistema emocional, o sistema mental dos animais. Então, como psiquiatra veterinário, como terapeuta veterinário, como homeopata, que é a minha especialidade oficial, então eu preciso entender emocionalmente como é que esse animal está. E a partir daí, as constelações podem me ajudar muito, porque eu dou voz ao animal, né? Então o animal ele fala, eu não entendo, mas se eu colocar um representante humano dentro do campo, né, e não falar para essa pessoa que ela está representando um animal, ela mostra sinais, mostra sintomas do animal de estimação. É algo impressionante. Então é isso. Então a gente começa com alma e termina com constelações. Dúvidas? Pode fazendo a pergunta, seu comentário. Espiritualidade dos animais. Os animais têm alma? Bom, essa é uma pergunta que é feita já há muito tempo, né? Tem alma, não tem alma? Enfim,
Tempo esse que a gente pode começar com Pitágoras. Então está aqui, por exemplo, lá, o menino perdeu o cachorro, está lá, enterrou o cachorro, e ele está rezando para o animal, e do lado do animal, do lado dele está o espírito ou a alma. Vamos colocar como sinônimo, tá? São coisas um pouco diferentes, mas para facilitar, a gente vai dizer que é a mesma coisa. Então os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Gente, isso foi dito há 600 anos antes de Cristo, há 2.600 anos aproximadamente. Então nós estamos em 2017, aí batendo na porta de 2018, e a gente está questionando isso ainda. Então nós vamos ver como agiu, como pensou, né, cada pensador, cada filósofo sobre isso. Então Pitágoras, 600 anos de Cristo, já dizia, gente, os animais têm alma, eles dividem com o homem o privilégio de ter uma alma. Aí vem Kardec, 1804 a 1869, na questão 597 do Livro dos Espíritos. Quem é espírita sabe bem do que eu estou falando, é um clássico do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que chama Reino Vegetal e Reino Animal, e ele aborda essas questões com uma propriedade muito simples. Perguntaram, Kardec, o animal tem alma? Ele respondeu sim, e sobrevive, e que sobrevive ao corpo. Então essa é a visão do grande decodificador do Espiritismo, Allan Kardec. Aí nós vamos perguntar para o Kardec brasileiro, o mineirinho Chico Xavier. E aí, Chico, os animais têm alma? Ah, sim, os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. Essa foi a resposta que ele deu. Então são referências dentro do movimento espírita, dentro da espiritualidade, essas pessoas nos informando que os animais têm alma. Aí foram mais adiante. Perguntaram para Kardec assim, mas escuta, se eles têm alma, eles reencarnam? E Kardec responde sim, eles evoluem. O Kardec é extremamente objetivo, e particularmente eu gosto muito disso. Ele não deixa dúvida. Até quem diga que o grande objetivo de Kardec era fazer uma ciência e não uma religião. Eu creio, pedagogo que era, ele tem uma visão bastante interessante das coisas, né? Não creio que ele queria fazer mais de uma religião, mas na época era o que podia ser feito. Aí, ele vai além. Os animais evoluem, e aí ele fala, o espírito do animal é classificado após a morte. Olha a frase dele. Pelos espíritos incumbidos disso, e utilizados quase que imediatamente. E a gente tira várias conclusões dessa fala dele. Essa fala dele está aqui na questão 600 do Livro dos Espíritos. O espírito do animal é classificado. Classificado é resgatado. É dado assistência ao espírito ou à alma que se desprende do corpo após a sua passagem, após a sua morte. Pelos espíritos incumbidos. Há uma categoria de espíritos responsáveis por isso, chamados espíritos zoófilos. E agora eu falando na minha visão. Para mim são como engenheiros siderais, responsáveis, os zoófilos, pelas categorias dos reinos mineral, vegetal e animal. Então nós temos, dentro da espiritualidade, uma organização que a gente nem consegue imaginar com a nossa pequena inteligência. Mas esses espíritos, eles têm exatamente essa função. São chamados zoófilos. São eles que orientam o trabalho nos centros espíritas aqui em São Paulo. Eu vou citar dois. Um eu conheço de perto, frequentei durante um ano, acompanhei o trabalho deles. É um trabalho show de bola, muito interessante, muito doido, tá? E outra coisa, são utilizados quase que imediatamente. O que Kardec quis dizer isso? Não há erraticidade do espírito ou da alma dos animais. O que significa isso? A erraticidade é um intervalo entre a sua morte e a próxima reencarnação. Os animais não têm isso. É quase que uma reencarnação imediata. Tanto é verdade que o que dizem é que para você reencarnar novamente você levaria 20, 25, 30 anos, tempo nosso aqui na Terra.
Os animais se encarnam em 30 dias, segundo eles. Pessoal, falar de espiritualidade é delicado. Eu estou vendendo o peixe no mesmo preço que eu comprei, tá? Então, assim, são estudos, são vivências, são relações com médiums, são conversas com entidades que eu procuro ter. Aliás, esse espírito zoófilo, ele costuma fazer uma reunião com a gente pelo WhatsApp. Toda sexta-feira, da meia-noite a 1h. Né? Ontem teve reunião, mas eu perdi. A gente estava comendo pizza. Que eles nos passam informações super, hiper, mega importantes em relação a como deve ser a nossa relação com os animais. As nossas grandes falhas e por onde a gente tem que atuar. Por enquanto, as reuniões ainda patinam na humanização e na eutanásia, né, que é um outro fator importante também, que eles condenam muito. A gente pode até falar um pouquinho disso mais tarde. Então, segundo eles, segundo Kardec, não há erraticidade. E o Kardec disse isso, é o que a gente percebe, é o que a gente vê mesmo no centro. Tá? Essas informações, elas acabam batendo. Aliás, todas as informações que eu trago aqui são informações que vão se acumulando, né, nos meus estudos. Né? Obviamente não é um autor que falou, eu sempre vou checar, né? Bem neurótico que eu sou, né? E aquela coisa, eu quero crer, eu quero ver para crer, né? Um pouco disso. Então eu vou checando todas as informações e aquilo que vai batendo, né? E aquilo que também faz algum sentido para mim, eu vou replicando, eu vou reproduzindo. Depois de Kardec vem Leon Denis. Leon Denis, para quem é espírita, viveu ali praticamente na mesma época que Kardec, um pouco mais para frente, um grande pensador. Ele diz uma frase que ficou bastante conhecida: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Trazendo aí, é muito bonito isso, trazendo aí o caminho da evolução do princípio inteligente. Há um caminho, há uma evolução. Então, segundo eles, se nós estamos aqui numa condição de homem, nós já passamos pelos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Né? E chegamos ao nosso reino ao qual nós nos encontramos nesse momento. Mas teve um caminho, teve um processo evolutivo. Então essa frase é bem conhecida e ela reflete um pouco da ideia do que os espíritas têm sobre o princípio inteligente. André Luiz, para quem não conhece, Chico escreveu 401 livros, só 401, pouco, né? E André Luiz participa de muitos livros. Ele não tem esse nome, ele viveu aqui na última encarnação como médico. Ele faleceu e ele escreveu o livro clássico dele, que se tornou um filme, É o Nosso Lar. Ele diz uma coisa interessante: abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que surjam à frente. Olha que beleza, é exatamente o que a gente faz na nossa pouca evolução. Os animais são submetidos, subjugados, né, a todo momento, pela espécie que nós acreditamos ser mais evoluída que eles. É uma pena. Uma visão antropocêntrica, bastante definida por Descartes, que o grande matemático que dizia: olha, se você surrar um cavalo e ele gritar, fica tranquilo. Não é dor, é o barulho da engrenagem dele. E nós trouxemos essa ideia até a nossa atualidade, até bem pouco tempo atrás. Nós vamos ver que a ciência reconhece que os animais têm alma. A ciência, agora é ciência, não é mais espiritualidade. A partir de 2013, com os trabalhos científicos. Então, infelizmente, nós ainda estamos muito atrasados, mas tem que reconhecer, eu sou otimista, que nós estamos caminhando de uma forma muito acelerada até nos últimos anos. Nos últimos 15 anos, houve uma evolução nessa área impressionante. Nessa área, com várias interfaces, a parte médica, a parte terapêutica, a parte do direito. A doutora Célia está fazendo um doutorado, onde ela fala sobre maus tratos, né, e direito dos animais. Então esse é um tema que ela fala muito bem, que ela entende muito bem, e que ela inclusive propõe uma mudança, né, através da tese dela. Então, infelizmente, essa ainda é muito da nossa realidade, que a gente confunde com cultura, né? Cultura não tem nada a ver com isso. Não posso deixar de citar o chefe, né?
o dono da casa, Freud. Ele dizia que os cães amam seus amigos e mordem seus inimigos. Bem diferente das pessoas. Olha aí a evolução dos animais, que são incapazes de sentir amor puro e têm sempre que misturar amor e ódio em todas as suas relações. Gente, vamos aprender um pouco dos animais, né? Tá difícil, né? Então veja a condição deles e vejam a nossa. Essa é a nossa referência. Não dá para não falar em Darwin, que disse o seguinte: não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Gente, dizer isso no século XIX tem que tirar o chapéu, né? Então hoje a gente está ainda, mas será, né? A gente não considera ali um animal como importante. Depois vem a ciência comprovar a ciência, né, dos animais. Isso muda tudo, vocês vão ver. Isso, agora chegou na ciência. Quem quiser trabalhos, eu não coloquei aqui para não cansar, é um bate-papo, mas pode me mandar um WhatsApp que eu mando para vocês. Os animais são seres sencientes. O que é sencientes? É quem tem dor de alma, tristeza, angústia, saudade. Então, se os animais são sencientes mesmo, e a ciência comprova isso, porque enquanto estava Darwin falando, Allan Kardec, quem vai dar muito, né? Leon Denis, mas não, a própria ciência, né? Através de trabalhos científicos, comprovam a senciência dos animais. Sem ciência não é mais, nada mais além do que a dor da alma. E só tem dor de alma quem tem alma. Legal. Aí vem a definição oficial. É a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. Presta atenção nisso. Então quer dizer que se os animais têm percepções conscientes do que cerca e do que rodeia, ele está inserido dentro de um contexto familiar ótimo, mas atualmente dentro de um conceito multiespécie. Hoje as famílias, elas são bem diferentes das famílias do passado. E uma característica delas é que os membros dessa família não só são da mesma espécie, ou seja, antigamente tinha lá o pai, a mãe, os filhos, o cachorro lá no quintal, o gato sumiu, passeou, foi namorar, etc. O animal não estava inserido dentro do contexto familiar. Isso muda tudo. Hoje ele está. Especialmente com a verticalização das cidades, vivendo em cada vez mais espaços menores, os animais, eles têm uma proximidade, uma intimidade conosco que não tinha. Inclusive o processo de identificação de Freud passa por aí. Por isso que o animal, ele tem tanta identificação. Inclusive, nessa aproximação do homem com o animal, isso é muito bom para o homem. Tanto é verdade que hoje os animais são co-terapeutas. Eles auxiliam muito as pessoas, especialmente as crianças, né? Podemos falar na ecoterapia, que são os cavalos, para o paciente autista, para quem teve paralisia cerebral. Podemos falar dos cães que frequentam os hospitais e ajudam, especialmente na pediatria, nas crianças se recuperando, né, de doenças graves, infelizmente até o câncer, né? Enfim, os animais, eles estão inseridos em todo momento. Eu, inclusive, tenho formação em conciliação e mediação, e meu grande projeto era introduzir nas audiências, nas sessões que falam, né, das pessoas, especialmente nos conflitos familiares, a presença do animal. Assim como o animal frequenta o hospital, um outro animal, por exemplo, no caso do gato, poderia frequentar ou estar participando ativamente das sessões de conciliação. Isso tiraria o foco do problema. Isso diminuiria a tensão das partes. Isso é feito nos Estados Unidos, por exemplo, com muito sucesso. Nos presídios, os cães são utilizados na tentativa de ajudar na ressocialização futura desse detento. Então, os animais, eles têm uma importância na terapia que a gente está começando a perceber nos últimos 10 anos. Embora a gente tenha uma referência disso aqui no Brasil, que é a Anísia da Silveira, né, formada em medicina na década de 1940, a primeira mulher a formar o curso de medicina,
que lá no Hospital Pedro II, para quem assistiu o filme, vai saber do que eu estou falando, onde ela fala sobre, onde ela foi a primeira pessoa a falar em público dessa questão da ajuda que os animais podem dar para as pessoas com doenças mentais, especialmente a esquizofrenia. Então ela é uma referência para mim, né? E eu acho que deve ser uma referência para todo mundo, né? Substitui a lobotomia, né? A princípio, a primeira psicocirurgia a ser realizada. Substitui, entre aspas, a lobotomia química, que é a medicação. Então os animais têm esse poder. Aliás, uma vez no Hospital São Paulo, eu perguntei a um médico, o que ele achava que trazia mais resultado. O cachorro, no serviço de pediatria, interagindo ali com a criança, ou o trabalho do palhaço, os doutores da alegria. Fiquei surpreso com a resposta. Ele falou: doutor, o senhor sabe, né? O palhaço, ainda travestido, o olhar é humano. Os animais não têm esse sentimento de tristeza ao ver uma criança com câncer. E o palhaço, ainda que travestido, tem o seu olhar de piedade, de compaixão. A partir de 2013 mudou tudo. Só que uma galera antes já estava ligado nisso. Os animais têm alma sim, e podem e devem ser tratadas. É óbvio, como uma terapia complementar, auxiliar, né? A terapia tradicional. Ninguém aqui está substituindo nada. Até porque são coisas diferentes. Uma coisa é você tratar o indivíduo no seu plano físico, com a doença cristalizada, consolidada. E a outra é você tratar de forma complementar, né, o espírito, a alma, que seja. 2009 é fundado a SEAMA. A SEAMA está no Guinness, o primeiro centro espírita exclusivo para animais do mundo. Está aqui, ó, Tucuruvi. Quem fundou foi esse veterinário, Marcel Benedetti, colega homeopata, já desencarnado, eu conheci, e ele tinha uma visão completamente diferente. Isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma coisa. Hoje a gente fala isso abertamente, tranquilamente, mas na época isso era uma coisa bem complexa. Então eu presto reverência a esse colega que teve esse insight, né? Que teve essa amplitude de consciência de entender que os animais também poderiam e deveriam ser tratados em centros espíritas, o que vai muito contra os espíritas tradicionais. O espírita tradicional não gosta disso não, acha essa história de ficar tratando o cachorro tudo errado, mas ele está acima do seu tempo. Para vocês terem uma ideia, são feitas 2.400 atendimentos presenciais, ou seja, você tem um cachorro lá com uma doença, você leva no veterinário, obviamente, e vai levar o cachorro para tomar um passe lá no centro, que na verdade não é bem passe, né? O passe nosso, o passe que o médium dá na gente lá no centro espírita é diferente do passe que tem que ser dado no cachorro, a energia é diferente. Aí eu sinceramente não entendo. Os reikianos de plantão podem me ajudar, mas é aplicado o reiki e não o passe. Então 2.400 presenciais, 90.000 atendimentos à distância. Gente, eu estou falando de uma forma bem objetiva. São números, 90.000. É muito atendimento. Porque você pode entrar no site e dizer as características do teu cachorro, dar um endereço, e aí esse animal é assistido espiritualmente, exatamente como acontece com a gente quando solicita um atendimento espiritual. Tem mais ainda, assim, é louco. São feitas cerca de 60, não está aí, psicografias. Mas o animal fala? Não, o animal não fala. Mas tem alguém que fala por ele, é o tutor. Há um tutor espiritual pelo animal. E os próprios tutores da casa, do centro espírita, eles dão notícia do cachorro. Então, se você perder um cachorro, você pode ir lá pedir uma notícia desse animal. Ele já reencarnou? Ele está onde? E eles falam. Pior que eles falam, né? Eu frequentei esse grupo Fraternal Francisco de Assis em São Bernardo do Campo, e eu ficava impressionado com o que eu via lá, as cirurgias espirituais que eram realizadas, né? E olha, pessoal, eu tenho uma visão técnica, né? Minha formação é mecanicista, é cartesiana, né? Eu fiz uma graduação, então eu reconheço quando tem alguma coisa que não está dando para explicar muito bem.
E isso eu falo com tranquilidade. Eu não consigo explicar, mas eu sei que acontece alguma coisa ali que eu não entendo. E a minha medicina também não entende. Esse grupo Fraternal Francisco de Assis, inclusive, foi importante para mim, porque eu percebia que assim que chegava o animal, o médium incorporado que estava com um espírito zoófilo, eu particularmente conheço esse, Yosef, esse que nos orienta. Mas, se você der um Google em Conrad Lorenz, foi um sociólogo, ornitólogo, ganhou o Prêmio Nobel em Medicina, e ele se manifestou na revista Folhas Espíritas, em 1992, se colocando como um espírito zoófilo atuante no plano espiritual. Dizem que o que é lá em cima é aqui, né? Então, vocês, terapeutas psicanalistas, aqui seriam também terapeutas psicanalistas no outro plano, assim que vocês mudarem para esse mundo paralelo, né? Porque são mundos paralelos. Então, o Conrad Lorenz, considerado o pai da etologia, quem é psicólogo conhece ele. Então, ele se intitula, ele é o único que eu conheço que se intitula espírito zoófilo e faz assistência aos animais. E o médico veterinário, Marcel Benedetti. Mas eu estava contando que quando chega o cachorro lá no centro, eu percebi o seguinte: o médico colocava a mão no cachorro e colocava a mão na cabeça do tutor. Aí eu falei, mas o que o tutor tem a ver com isso? O que o tutor tem a ver com isso? É tudo. Eu coloco a mão nele para sentir o ambiente, para sentir a casa, para sentir a energia desse tutor. Isso foi decisivo para que eu também pudesse complementar meus estudos nessa área. Embora eu já tinha essa informação. Com 25 anos de formado, de consultório, eu percebia que chegava o cachorro e aí eu olhava o cachorro, olhava a pessoa e falei, nossa, mas tem coisa a ver aqui. O cachorro é ansioso, o dono é ansioso. O cachorro é deprimido, o dono é deprimido. O cachorro tem câncer, o dono está com câncer. Eu falei, tem alguma coisa que acontece que eu não entendo, mas acontece. No início, isso parecia ser lúdico. Se você conhece algum veterinário que trabalha com consultório e fala isso, ele fala isso mesmo. Eu também vejo isso. Os animais se parecem. Aplicações na psicanálise. Foi graças à minha formação em psicanálise que eu entendi que há uma leitura do inconsciente do tutor pelo inconsciente do animal. O animal, ele lê a sua alma. É até meio esquisito, mas ele sabe tudo que você está pensando, tudo que você está fazendo. Inclusive, depois eu complementei meus estudos com Bert Hellinger, falando das constelações. E não só Bert Hellinger. Quem bebeu dessa fonte, como Levi Moreno, do psicodrama, do sociodrama, do teatro espontâneo, Virginia Satir, nessa visão desse contexto, desse conceito da visão sistêmica da família, né? Arthur Janov, da Primal, toda essa galera, todo esse pessoal fala a mesma coisa, fala da questão do sistema. E a gente vai adiante aqui para entender esse processo. Por que a humanização é tão ruim? Porque a humanização destrói os instintos do animal, destrói a sua fisiologia, destrói o seu comportamento. Então nós estamos destruindo os animais com as nossas atitudes, as nossas carências, as nossas questões, o nosso vazio. Então eu atendo lá, eu tive essa visão porque em 2000 eu fiz homeopatia, e o homeopata ele vai buscar sintomas mentais no animal, mas ele sempre faz um paralelo com o tutor. Eu já tinha essa visão, mas eu concluí isso com a psicanálise, né? Na psicanálise integrativa, especialmente, a gente entende esse processo de uma forma mais fácil. E depois a gente até vai buscar outras referências. Mas o que é humanização? Atribuição de características humanas a qualquer coisa, animada ou não, né? No nosso caso, os animais de estimação. São essas loucuras que a gente vê de vez em quando, né? O cachorro no shopping, como é que chama esse carrinho de criança, né? Colocar ali um aventalzinho, um babador de cachorro, numa cadeirinha de criança para dar a papinha, né? Enfim, as pessoas fazem isso muitas vezes porque elas têm um vazio muito grande. Como elas não olham para elas precisam olhar para algo que preenche esse vazio. Tanto que o animal, quando morre, um dos problemas que eu mais tenho é essa consolidação de perda. A gente costuma dizer na veterinária que o luto de quem perdeu um animal primeiro é um luto não autorizado. Porque a pessoa está sofrendo, visceralmente, mas não pode falar que está sofrendo.
Por quê? Se você fala isso para outras pessoas, as pessoas vão falar assim, escuta, você está sofrendo com um cachorro, você está sofrendo, mas o sentimento ainda você não entende isso. A perda visceral, porque quando morre um animal, morre alguém que você teve um amor sem condições. Muito mais que um marido, que uma esposa, que um filho, que no decorrer da trajetória de junto, sempre teve problema. A pessoa te decepcionou, até porque você se iludiu, não importa, mas te decepcionou, te traiu, te enganou, mentiu. O animal não, ele é puro. E quando há essa perda, a dor é visceral. Tanto é verdade que hoje já existem psicólogos, especialmente, se especializando nessa questão. Porque quando perde o animal, a pessoa perde o chão. Tá? Então, humanização é uma das coisas que nós podemos fazer. E esse é um recado que, inclusive, a espiritualidade pede para levar a todos. Quando você humaniza, você cria isso. Aí vem Freud. No conceito de identificação. A identificação compõe a forma mais primitiva de se expressar vínculo emocional. Aqui. Isso que eu vi. Os animais se parecem com a gente do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista das doenças. E essa aqui mais me interessa. Do ponto de vista físico, é fato. Há um pesquisador, um psicólogo, chamado Nakayama, no Japão, na universidade, não vou lembrar. Ele faz o seguinte. Ele fotografa o cachorro e o dono. Junta 500 fotos, leva numa praça. Aleatoriamente, ele pede para a pessoa, como no quebra-cabeça, unir o tutor e o animal. O tutor e o tutelado. E é impressionante, isso já foi feito várias vezes, 60% para mais há de acerto. Quem lê é quem? O inconsciente da pessoa. Porque ainda que o animal não pareça fisicamente, quando perguntado, escuta, por que você juntou esses dois? E o pesquisador, sabendo que eles são um tutor e tutelado, não sei, eu acho que eles têm, acho que eles têm, é um inconsciente falando, eles são parecidos. Do ponto de vista físico, resolvido. Do ponto de vista psíquico, não está comprovado. Mas a gente vê isso todos os dias, como eu falei. Até cachorro com síndrome do pânico, você olha para a pessoa tem síndrome do pânico, ela relata isso. Depressão, galga por aí. Os animais estão deprimidos. Ansiedade, né? Segundo a pesquisa, 30% das pessoas que vivem em São Paulo têm algum tipo de transtorno mental. De 5.037 pessoas que foram acompanhadas durante 12 meses, 29,6% têm algum transtorno. Dos 29,6%, 19,9% ansiedade. Os animais estão assim. Então, eu achava muito engraçado, o cliente marcava consulta às 3 horas, 2h30 ele chegava. 15 para as 3 está batendo na sua porta. Não vai entender. Ele fazia questão de marcar a consulta no dia de rodízio, lógico. Para ele ficar bastante angustiado com o tempo. E querer ser atendido mais rapidamente. Era nessa vibe. O cachorro era igual. Você põe o animal na mesa, ele pulava. Aí ele queria água, aí ele fazia xixi, fazia cocô. Você examinava, te mordia, não deixava. Enfim, exatamente como o dono. Então, do ponto de vista psíquico. E do ponto de vista das doenças, é isso que me interessa hoje, especialmente. Nós fizemos um trabalho agora na faculdade, aqui de São Mateus, no Hospital Veterinário, de cada 100 mulheres, aliás, de cada 100 cadelas que dão entrada no hospital com nódulo mamário, 25% dessas pessoas, ao longo de 5 anos, teve nódulo mamário. Nós pegamos os prontuários dos últimos 5 anos, tivemos o cachorro de ligar para a casa da pessoa, aquelas que tinham contato, e perguntar o seguinte: a senhora trouxe um cachorro aqui em 2008, né, 2008 não pegou a pesquisa, mas 2012, 2013, com tumor de mama? Levei, mas já morreu, o que vocês querem e tal. Aí o aluno falou assim, só podia ser feita uma pergunta, porque essa foi a aceitação da comissão de ética da faculdade. Há alguém na família que teve ou está com câncer? Essa foi a pergunta. Nós não levamos esse estudo mais adiante porque foi só uma monografia, foi só um início, mas isso é uma tese de doutorado. Eu mesmo já atendi animais que estavam com nódulo mamário, eu tive um caso, né, e percebi que havia uma identificação muito grande com a tutora, que é a mulher. Aí eu perguntei para ela, escuta, né, a gente tinha
uma certa intimidade, já era cliente há muitos anos. Como é que estão os seus exames? Faz tempo que eu não faço, inclusive faz mais de 2 anos e meio, mais ou menos, que eu não faço. Eu escrevi um livro chamado Cada de um Focinho do Outro, aí eu justifiquei, respaldei, acolhi, falei, sugiro que você faça os exames. Ela fez e ela estava com o nódulo começando. Tá? Se isso for verdade, a gente pode atuar muito na medicina preventiva, porque esse é o que é importante. Então, se eu tenho um cachorro que se identifica comigo, de repente ele faz aí, sei lá, um tumor de próstata, com certeza eu vou ficar preocupado. Os animais, eles antecipam os nossos quadros, eles antecipam as nossas doenças, desde que há o processo de identificação. Se o animal não se identificar com você, ele não vai ter que antecipar nada. Tanto que alguém pode levantar e dizer, eu tenho um cachorro, ele morreu de leucemia, em casa não teve essa doença, não se identificou com ninguém. Tá? E a identificação vem sempre com laços de amor. Quanto maior, isso eu aprendi na psicanálise, quanto maior a identificação, maior a humanização, e vice-versa. Quanto maior a humanização, mais a identificação. E aí está o ponto. Não devemos humanizar para que possamos diminuir a identificação e com isso fazer com que os animais não peguem as nossas doenças. Que é uma pergunta que sempre, quando eu concluo o que eu vou falar, o que eu falo, a pessoa fala, como é que eu faço com o meu cachorro não pegar a minha doença? Não humanize. O tratamento do tutor é a conscientização, encaminhar ele para cursos, psicoterapia, psicanálise. Aí a gente dá endereço da Guimar, da Fátima, da Célia, para fazer o atendimento a essas pessoas que estão necessitadas. Tanto é verdade que é muito comum chegar um casal no consultório, recém-casada, a pessoa fala, doutor, nós casamos e já tomamos uma decisão, hein? Cheio de si. Não queremos filho. Compramos um cachorro, esse será o nosso filho, né? Eu quase caio da cadeira quando ouço isso. E o senhor será o nosso cão-diatra. É uma alusão ao pediatra, né? Nessa hora a gente tira o cartão da SBPI e dá fora. Vai lá e tem desconto. 2 dá desconto. Mas isso sem dúvida, eu faço isso sem nenhum constrangimento. Bem tranquilo, como eu estou falando para vocês, juro mesmo. E agora a visão sistêmica? Esse eu acho que é o ponto mais importante. O que é a visão sistêmica? A visão sistêmica é uma forma de olhar. Aliás, perguntar até para a Fátima, depois ela fala. Eu acho que quando ela criou a psicanálise integrativa, ela já tinha uma visão sistêmica. Não sei quanto tempo atrás isso. Mas talvez já tinha ali alguma coisa com relação a isso que veio surgir. As constelações familiares tem 25 anos que Bert Helling criou. Né? Dentro da visão sistêmica, mais tempo, mas oficialmente 25 anos. Vamos comparar com o Waze. Eu saí da Moca e vim para Santana. Então eu já sei o caminho. Eu pego a Salim Maluf, a Marginal, entro aqui no shopping, chego aqui. Só que é uma visão pequena, restrita, linear da situação. O que faz o Waze? Quando eu ligo ele, o sinal sobe para o satélite, ele olha a coisa de cima. Olhando a coisa de cima e fala, Marcos, é o seguinte, você vai para Santana, não vá pela Marginal, tem um acidente, tem alguém, a prefeitura está recapeando a pista, você vai atrasar. O Waze faz com que eu chego de uma forma mais rápida, mais segura, num tempo menor. É uma forma inteligente da gente chegar nos lugares, da gente se deslocar de um lugar para o outro, certo? Certo. Acontece que, quando eu instalei o Waze, eu não confiava nele. Porque eu não confio no inconsciente coletivo. Eu sou controlador. Eu quero controlar. Assim como vocês. Em maior ou menor grau. Quando você liga o Waze, você sobe no iCloud, você sobe na nuvem. E a nuvem diz para você o caminho que você deve fazer. E é isso que você tem que fazer na vida. Aquilo que você acha que é bom para você, não é bom para você. Não sei se você percebeu. E aquilo que você acha que não é tão bom para você, é o melhor para você. Também não sei se você percebeu. Então, o Waze, ele é um exemplo de visão sistêmica. A visão sistêmica está sendo utilizada na engenharia, na arquitetura, na medicina, no direito, na psicanálise, na veterinária, na odontologia, em qualquer área. Então, quando
eu estou lá no consultório, a pessoa chega e fala, doutor, trouxe um cachorro doente para o senhor ver. O cachorro não está doente, o sistema está doente, a família está doente. O animal é só um reflexo disso. Quando chega lá para vocês, uma criança, um adolescente para atender, a mãe fala, olha, minha filha, meu filho, não. Liga o Waze, olha de cima, olha para o sistema familiar. E eu vou ter um caso prático aqui que vocês vão entender. Então, olha para o sistema. Entendendo o sistema, você entende a doença através do sistema. Se eu fosse um veterinário normal, que não é bem o caso, eu olharia e trataria o cachorro. Viria a coisa de uma forma pontual. Mas não é. Não é mais assim. Essa visão é do século passado. Início do século passado. A gente deveria estar mais adiante, estamos muito atrasado. A gente precisa correr um pouco. Outro exemplo da visão sistêmica, Uber. Olha como a inteligência está caminhando. Antigamente, para pegar um táxi, eu saía na rua, ia no ponto, ligava, tocava no ponto, um telefone. Hoje eu aperto, eu dou uma teclada, duas. O sistema, o iCloud, o inconsciente coletivo dos motoristas me localizam. E localiza alguém que está mais perto de mim para me pegar e levar aonde eu quero. Então, visão sistêmica. A visão sistêmica, né? Eu reverencio Bert Helling e Rupert Sheldrake. Bert, vocês conhecem mais? Né? Ele está com 91, 92 anos, agora ele está na China, falando sobre, inclusive, as constelações. Que hoje ele não chama mais de constelação, nós vamos ver do que ele chama. E Rupert Sheldrake, que é a parte da ciência que explica tudo isso. Rupert Sheldrake é um cientista, é um britânico que está em Harvard, e ele estuda campo mórfico, ou campo morfogenético. Campo morfogenético é o que acontece nas constelações, quando a gente abre o campo, a pessoa entra e começa a sentir coisas de jeito que você nunca viu. Se acontece isso com gente, por que não pode acontecer com o animal? Me lembro de uma constelação que eu fiz, o animal tinha uma dor abdominal que a gente não conseguia fechar o diagnóstico, não conseguia saber o que tinha. Aí, vamos constelar. Chamamos, a gente chama de constelação oculta, não informa a pessoa o que nós vamos constelar e nem quem. Aí o grupo de terapeutas, a gente chama, você pode vir, você pode vir, você pode vir. Assim que a pessoa entrou no campo, ela se curvou, em posição de prece. A posição de prece é a posição da cólica. Quando a gente tem cólica, fica em posição de prece. O cachorro tinha posição de prece. Mas a pessoa que estava ali não sabia que a constelação era de cachorro. E não sabia que o cachorro tinha cólica. Como a pessoa sentiu? Ela entrou no campo morfo. O campo morfogenético é o que acontece quando você vê um monte de aves voando, um monte de peixes nadando, numa sincronicidade. Sincronicidade. Esse conceito a gente conhece bem. Há movimentos sincrônicos. Como é que o pássaro sabe que ele tem que dar 2 batidas de asa da direita, 2 da esquerda, fazer um movimento e um não bate no outro? Porque eles acessam o inconsciente coletivo ou o iCloud. Pessoal, alguma dúvida? Certo? Oi, meu nome é Dalton. Você fala muito sobre não devemos humanizar os animais. Mas quando você fala isso, você pensa em alguma fronteira? O que é certo, o que é errado? Pergunta difícil. A linha é difícil de delimitar. Mas eu tenho um conceito. A questão nem é colocar uma roupinha no cachorro ou fazer algum frufru. A questão não é essa. A questão é colocar o animal no lugar de alguém. Para mim, essa é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Tipo, o casal que chega e fala assim, eu não quero mais ter filho. Perfeito, você não precisa ter filho. O que você não pode é colocar alguém no lugar do filho que você não quer ter. Aí tem problema. Mas você não quer ter filho, não tem problema, não, na minha opinião. O que eu sinto é que as pessoas, quando fazem isso, elas querem o ônus do filho, mas não querem o bônus. Aliás, desculpa, querem o bônus, mas não querem o ônus. Porque ter filho envolve acordar de noite, adolescência, fase chata, droga, falar de sexo,
E o cachorro está ali. Se eu chego em casa, moro sozinho, e tem alguém abanando a cauda para mim, isso é legal. Eu não me sinto tão sozinho. Né? Então, quando a gente coloca o animal no lugar de alguém, aí sim, tá o que se chama de posse psicológica. Né? Ele é meu. Né? E as atitudes que as pessoas falam, doutor, olha meu cachorrinho, meu filho fizeram aquele que é o animal do filho dela. Mas reconheço que é difícil, humaniza, não humaniza. O que é humanizar, o que é humanizar? É um conceito bem subjetivo mesmo. Aqui, na visão sistêmica, o que eu faço no consultório? Chega a ULI, um caso real, um câncer de fígado. E aí eu vou tratar com a minha medicina, a minha homeopatia e tudo mais. Só que eu esqueço desse animal. Eu pego um papel sulfite em branco, faço um quadrado e começo a desenhar. Eu falo, quem que é o tutor? O João e a Maria. Eu falo, João, me diz uma coisa. Lá na tua casa, do que vocês morrem? Ele falou, o quê? Eu falei, isso mesmo. Do que vocês morrem? Na família do meu pai tem muito distúrbio circulatório. Agora, na família da minha mãe, tem muito câncer. Olha, toda vez que eu encontro a minha mãe, ele falou isso. Isso é textual. Eu vejo minha mãe uma vez por mês. Cada vez que eu vou na casa da minha mãe, uma família grande, ela me conta de um parente, não sei aonde, que morreu de câncer. Nossa, então, bastante, né? Falei, Maria, por que morre lá gente na sua casa? Minha casa tem muito diabetes, inclusive eu sou diabética. E também alcoólatra. Meu pai é alcoólatra, na minha família tem vários alcoólatras. Legal. Esses são os tutores. Aí eu vou no pai dos tutores. Ô João, e lá? Como é que é na sua casa? O que eu te falei, Marcos. Meu pai morre, a família do meu pai morre. De infarto, eu confirmo. E a família da minha mãe é muito câncer. E lá? Álcool e diabetes. Legal. Aí eu percebo que o cachorro, a Uli, se identifica com o João. Aí você fala, como você sabe disso? Eu vou te dizer. Normalmente, esse é um casal que chega lá no consultório e aí eu pergunto assim, escuta, por que a Uli é mais próxima? A mulher fala, pronto. Quem falou foi inconsciente, acertou. Se a pessoa fica pensando, não acerta. E também o João, por sincronicidade, um dia no Radial Leste encontrou a cachorrinha atropelada. E aí ele é careca, a cachorrinha, assim que ele abaixou para pegar, que estava com a perna quebrada, a cachorra lambeu a careca dele, conta essa história, etc. Enfim, identificação. Perceberam de onde vem o câncer? Esse casal não tem filho. A Uli, que se identifica com o João, coincidentemente, traz um traço patológico do inconsciente coletivo familiar da família dele, da mãe dele. Isso é uma visão sistêmica. Aí você fala assim, e daí? Você vai tratar a mãe dele? Não. Eu vou tratar a Uli. Eu vou mandar para um oncologista, para um especialista. Agora, eu vou tratar o campo. E como é que eu trato o campo? Com a constelação familiar. Posso também indicar para que o João faça a sua terapia, para que a Maria faça a sua terapia, até aí está tudo bem. Uma coisa não é. Uma coisa, outra coisa, e outra coisa. Constelação familiar, psicoterapia prévia, não substitui nada. Terapia é terapia, análise é análise. A constelação vai dar um salto quântico, um upgrade, equilibrando o campo e trazendo uma harmonia para esse sistema. A visão Waze. Essa é a forma que eu trabalho hoje, como veterinário e psicanalista. Se Bert Helling, nós começamos a dizer, está acabando, que animal tem alma. Bom, se animal tem alma, e Bert Helling chama constelação de movimentos da alma, estou no caminho certo. Tanto é verdade que está ali o Ronaldo, um dia almoçando com ele, nós brincamos, né? Se Bert Helling fez constelação familiar, por que a gente não faz constelacão familiar? Se a constelação hoje é utilizada a nível empresarial, porque tudo tem alma, inclusive uma empresa, por que o animal não teria? Por que a Uli, que está com câncer, já o João não pode ter câncer também, já que ele tem uma tendência familiar? Se eu equilibrar o campo, eu consigo melhorar esse sistema, eu consigo prevenir doenças que me veio pelo animal.
Então, hoje, eu entendo que esse é um caminho, pelo menos é o caminho que eu creio que quero concluir para os cartesianos, os científicos de plantão, essa frase que é de Hermínio Miranda, autor de 40 livros espíritas, né? Uma genialidade. A ciência é para os que estão aprendendo, e a poesia é para os que já sabem. Então, o recado que eu quero deixar é que, ainda que a gente fale de espiritualidade, de metafísica, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, o que a gente precisa é mudar o nosso foco, e eu quero agradecer a Fátima, o convite. Esses são meus contatos, esse é meu e-mail, o WhatsApp, e esse é meu site. Obrigado.